Você aí que tá me assistindo, você tem vontade de explorar um lugar abandonado? Se sua resposta for sim, assim como a minha, hoje nesse vídeo eu vou fazer você e eu desistirmos dessa ideia, porque não se sabe o que pode haver nesses lugares, não se sabe se tem alguém mal intencionado vagando nesses lugares. E também pode ter moradores de rua nesses locais e também possíveis aparições paranormais como espíritos. No vídeo de hoje eu vou apresentar 3 vídeos de exploração urbana do canal Uberx Hill. Para quem não conhece, o canal Uberx Hill é um canal totalmente focado em exploração urbana. O canal é comandado por Chris, esse cara aí. Ele explora locais abandonados em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. E os outros canais de exploração, as pessoas vão acompanhadas por algum grupo de amigos. Mas o Chris é totalmente diferente. Ele explora esses lugares totalmente sozinho. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, você não vai se arrepender. Caso você não me conheça, eu me chamo Crystal. Aqui no canal eu falo sobre terror e horror em geral. Ele tá começando um possível novo tema aqui no canal. Bem-vindo a... O primeiro vídeo, Chris está explorando uma igreja abandonada há mais de 20 anos e 2 casas. O Chris mostra uma reportagem sobre uma notícia onde um corpo de uma garota foi encontrado sem vida em uma casa abandonada. Isso é bem triste. O Chris explora a igreja abandonada há mais de 20 anos. Ele explora o salão principal da igreja e também espalha várias câmeras pelo salão na expectativa de gravar algo. Então ele vai para um cômodo, explora umas salas vazias e tem uma janela que está quebrada. Provavelmente pessoas invadiram o local e atiram esse vidro. Então ele segue explorando o local. Então nós vemos o quão esquecido está esse local. O tanto de coisa que está esquecida aí não é brincadeira. Logo depois ele decide ir para a parte de baixo da igreja, que provavelmente era o porão da igreja. Mas Chris não encontra nada e deixa o local. Então ele entra numa espécie de cozinha e está tudo destruído. Parece que nem dá pra andar nesse local. Mais adiante, Chris escuta uma porta sendo fechada sozinha no salão principal da igreja, onde a câmera está sendo filmada. Isso deixa Chris bem assustado, em alerta, porque essas horas tem alguém rondando ali, pessoa boa que não era. Então ele vai até lá, e quando ele chega até lá, ele vê a porta fechada. That door wasn't closed. At least I don't think it was.
does that say? Então ele abre a porta e quando ele entra no cômodo, que a porta foi fechada, não tem nada. Nesse momento, ele vai até outro lugar do complexo. Entra numa sala que não havia sido explorada. E no teto, ele encontra um buraco, que provavelmente era o sótão. Mas ele se recusa a subir. Então, ele vai embora e vai atrás de outro lugar para explorar, porque a igreja foi explorada 100%. Então ele explora uma casa ali nas redondezas. Então ele estava perto de entrar aí na casa abandonada. Foi então que ele desliga sua lanterna, porque passa um carro. Ele decide desligar sua lanterna para não revelar a sua localização. Até porque pode acontecer alguma coisa trágica nesses locais, não é brincadeira. Então ele entra e começa a explorar o local. Então nós conseguimos ouvir uma sirene de polícia. Pelo visto, deu ruim em algum lugar nas redondezas. Mas o Chris não liga e continua. E ele encontra uma má foto da casa, que era uma foto antes da casa ser abandonada e esquecida. Ele explora vários cômodos da casa e encontra um monte de fita cassete. E dá pra ver o tanto de coisa que foi deixada para trás. E ele encontra um porão da casa e explora e não tinha nada demais. E ele vai embora atrás de outra casa para explorar. E é nessa casa que tem algo interessante. E ele não consegue entrar pela porta da frente. Então ele vai para os fundos. E quando ele entra, ele começa a explorar a casa. E nessa casa tinha um cômodo que não tinha uma porta. Essa porta estava coberta por um pano que cobria a sala. Logo depois, ele só olha para ver o que tinha. Então ele vai explorar outros cômodos da casa. E ele encontra um porão e decide explorar. Mas ele explora bem pouco. Então ele começa a ouvir barulhos vindo do andar de cima. E ele volta para o mesmo lugar onde estavam os barulhos. Vindo da sala com aquele pano coberto, de repente sai uma pessoa ali. O Chris sai correndo dali. Parece que era uma pessoa que estava passando a noite ali. E pelo visto, ele foi incomodado com a presença do Chris. Sorry. I didn't know nobody lived there. Oh my God. Shit. It smelled like piss. I knew somebody was in there. Oh. There's somebody living in there. And there's electricity. Então o Chris sai para fora e dá para ver que uma das salas estava ligada. Pelo visto, a energia daquela casa ainda estava funcionando. E no finalzinho do vídeo, o Chris revela coisas que foram capturadas pela câmera que estava sendo gravada na igreja no salão principal. E nós podemos ver que tinha uma sombra que se move atrás da janela e fecha a porta. E pelo visto, o Chris não estava totalmente sozinho. E depois de ele mostrar essas partes do vídeo, a exploração acaba. Nesse próximo vídeo, o Chris vai fazer mais uma exploração. E esse lugar, o Chris apelidou de Backrooms,
por ser um lugar muito labiríntico. E o vídeo começa com o Chris mostrando o setup de equipamentos que ele conseguiu. E depois dele mostrar o seu setup, ele começa a explorar. O lugar era enorme e também era cheio de pichações que pessoas deixaram quando entraram naquele local. Enquanto ele explorava o local, ele encontra uma escada que dava um lugar que não havia sido explorada. Então ele desce as escadas e nós descobre do porquê que ele deu o nome desse lugar de Beacons. O lugar era bem confuso e labiríntico. Antes dele entrar nessa sala, ele diz que a temperatura nesse local fica bem gelada, fica mais fria. E quando ele sai, a temperatura fica quente. Meio estranho, mas ok. Whoa. It's noticeably colder in here. What the hell? If you stand right here, it's kind of warm. Like normal temperature. But as soon as you go in here, it gets cold. That is creepy as hell. Shit. Whoa, that is weird. That is weird. Like, I'm not joking on it. What was that? It's noticeably colder in here. Ele entra no local para explorar. Enquanto ele explora, ele encontra alguns ossos que possivelmente eram de animais. Então ele volta a explorar e ele vai para o fundo do corredor. E nesse fundo tinha uma escada enferrujada que no topo estava bloqueada. Então ele decide voltar para o local do início. Então ele consegue voltar para o local do início do vídeo. Enquanto ele explorava o local do início, ele sente algo que tocou nele. Então ele se vira rapidamente, mas não tem nada. E então ele volta a explorar o local, mas bem atento. E do nada ele começa a passar mal. Essa parte eu vou ter que pular, até porque ele começa a vomitar. Sério, ele realmente começa a passar mal. E depois dele vomitar, ele fica bem depois e volta a explorar locais que não havia sido explorado. E depois de um tempo explorando, ele encerra a exploração. E no final do vídeo, ele mostra umas coisas que a outra câmera dele filmou. E filma isso aí.
Cristal do Futuro aqui. Esse vídeo teria 23 minutos, mas aconteceu uma coisa muito estranha. Enquanto eu tava editando esse vídeo, quando eu tava indo pro terceiro vídeo, o áudio literalmente bugou e eu não consegui recuperar. Literalmente. Esse vídeo aqui provavelmente vai ter uma parte 2. Mas por enquanto é só isso. O vídeo por enquanto vai ter só 2 vídeos. Seria 3 vídeos aqui no mesmo vídeo, mas o áudio parou enquanto eu tava editando. Era possível de que ter saído na sexta-feira, mas eu não consegui postar, então tá saindo no domingo. É isso, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e rumo aos 500 inscritos. E eu sou o Crystal Knight.